porque vocês têm prova daqui uns dias. É quarta-feira a prova, né? Bom, hoje aula de inglês, mas como vocês já fizeram a prova de inglês, vamos fazer revisão de espanhol. Só vou dar uma repassadinha rapidinho no inglês, ver se vocês foram bem na prova ou não, né? Aí tem que lembrar a sua resposta. Eu tenho certeza que vocês foram bem, que vão lembrar bastante das coisas que fizeram. Então, dá uma repassada rápida no inglês e depois nós vamos para o espanhol, beleza? Então, ó, já começa com um treco errado. Ei, pai! Inglês aqui. Pronto. Vocês fizeram a prova e eu espero que vocês tenham sido inteligentes o bastante para reestudar, relembrar, para revisar, porque era uma questão de memória. Então, hábitos bons e hábitos ruins. Estava de boa. Passado contínuo. De boa, que é o was, were mais o ing. Então, e vocês fizeram um monte de exercício com was, were, wing, was, were, wing. Vocês praticaram isso aqui tanto, ó, com was, were, ing. I was playing guitar. She was dancing ballet. They were working hard. E continuando. Fizeram um monte de negativos, fizeram um monte de interrogativos. E eu postei mais. E tinha aqui, ó, também, ó, presente contínuo e presente contínuo. Então, tudo isso eu fiz de tarefa de exercícios para vocês praticarem o presente, não, desculpa, o passado contínuo. Tá aqui, então. Foi de boa. Os bons hábitos, eu acho que nem caiu na prova, eu não lembro, mas era apenas você selecionar o que é bom e o que é mal para a sua saúde. Hábitos bons e hábitos ruins. Isso, então, cada um não precisa nem estudar, né? Porque isso aqui é só saber o que é, porque todo mundo sabe o que faz bem, o que faz mal. Não dá para disfarçar, né? E além dos hábitos bons e hábitos ruins e o passado contínuo, também tinha pronomes reflexivos, que são selfies. E aí também nós praticamos isso um monte, e tem aqui, ó. Isso é um deles que nós praticamos, mas tem um outro, né, ó. O Tom cortou, se é o Tom, é ele mesmo, então, himself, we, ourself, myself, themself, yourself, ó. Tudo com os reflexivos. É claro que você lembrou disso lá. Achou a pessoa, achou reflexivo aqui, ó, por exemplo. Se é o Tom, só sobra para o Tom o himself. Tá aqui, ó, esse aqui. Então não tem jeito, cada um com o seu. E pronto. Esse era o pronome reflexivo. Isso foi a metade da prova, a primeira metade. Né? Aí vocês praticaram e fizeram isso aqui adoidado. Passado contínuo, passado contínuo, passado contínuo, pronome reflexivo, passado contínuo, pronome reflexivo. Vocês praticaram isso durante o mês inteirinho. Aí acabou o mês, nós fomos para outra unidade, unidade 6. Claro que na prova não cai leitura e interpretação, mas caiu o passado contínuo de novo, só que agora juntou com o passado simples. Passado contínuo vocês acabaram de ver, passado simples era revisão. Então, passado contínuo é o was, o were e o wing. Passado simples ou é lista ou é ed. Ou lista ou ed, ou lista ou ed. E aí vocês fizeram na prova, ó, tudo transformar para ed ou para lista. Transformar um monte. E ao passado simples, walked, studied, arrived, married, ended, wanted, waited, liked. Tudo com ed. Se não tem ed, tá na lista. Então, ou é lista ou ed, ou é lista ou ed. Juntou com o passado contínuo, os dois. E aí caiu essas duas palavrinhas, que é o while e o were, when. E aí era a separação delas que vocês tinham que lembrar. While, combina com ing. E o when combina com ou ed ou lista. Lícia não. Lista. Era só isso que você tinha que lembrar lá na prova. While é o ing. E o when, ed ou lista. Ing, ed e lista. Isso era para juntar as palavrinhas com a mesma coisa. E aí, ó. Tô pulando. Tô chegando. E aí tinha, fizemos isso, praticamos tudo isso. E vocês, espero que tenham feito uma boa prova. Isso foi o inglês. Acabou. Agora vamos para o espanhol, que é quarta-feira. E aí, no espanhol, quarta-feira, vocês já começam com profissões. No início da unidade 5,
Quando tiver leitura e interpretação, não precisa estudar. Profissões. Profissões, a primeira coisa, tem no início da unidade um monte. E aí foi o que eu aconselhei a vocês. Estudem essas profissões. Tenha um monte delas. E como eu falei, você pode estudá-las um monte, todas de uma vez, mas tem que saber o que elas são. Por exemplo, na prova eu posso pedir, faça uma lista de 10 profissões. Você vai escolher as 10 e fazer, é problema teu. Mas eu posso faça uma lista de 5 profissões que trabalhem em escritório. Você já não vai poder usar o carteiro, não vai poder mais usar o bombeiro, não vai poder mais usar o, sei lá, o policial, o camareiro. Então, você tem que pensar. Então, você vai ter que pensar em advogado, psicólogo, vai pensar no secretário. Então, você vai ter que pensar o que trabalha no escritório, o que trabalha na rua, o que trabalha com transporte. Por exemplo, faça uma lista de 3 que trabalham com transporte. Você não vai colocar lá o padeiro. Tem que colocar o piloto, o motorista de táxi, o chofer, então essas coisas. Então tem que pensar. Depende da lista que pedir. Né? Beleza? Então, estudem as profissões. Tem que saber o que são. Pronto. Primeira parte, de boa. Segunda parte, as preposições. E eu tenho 2 grupos. Eu tenho esse grupo, que são as preposições de uso simples. A, de, em, por, para. Exatamente igual ao português. Há 5 anos, há 9 anos, à escola, ao trabalho, isso aqui é o A. De carro, de bike, de bicicleta, de, sei lá, colégio de meninos, de meninas, em casa, sei lá, um monte, e por 5 anos, por 10 anos, por 3 anos, para mim, para você, para trabalhar, para ganhar dinheiro. As únicas que são um pouquinho diferentes é o hasta, que é o até. Então, lembra do até em português, é o nosso hasta. E o hacia em direção a. Direção a. Vou em direção à sua casa, vou em direção à escola. Venha em direção a mim. Vou hacia a sua casa, venga hacia mim. Vou hacia o colégio. Não sei. Quando está em direção a, hacia. Aqui, ó. Para a direção de alguma coisa. Certo? Então, lembre-se disso. Isso são as preposições simples. Mas também eu tenho logo adiante as preposições de lugar. E vocês precisam saber de todas elas, porque na prova deve ter desenho, deve ter pedido, deve ter o contrário. Estudem também os contrários, que fica muito importante. Por exemplo, dentro, fora. Em cima, sobre e arriba, debaixo, barro. À la esquerda, à la derecha. Delante, em frente, detrás. Lejos, cerca. Tá vendo? Então, são os opostos. Só não tem oposto do lado e no meio, que não é oposto, mas o resto é tudo o contrário. Tudo o oposto uma da outra. Então, lembrem-se disso. Preposições de lugar. Al lado de, entre, a la derecha de, a la izquierda de, dentro de, fora de, em cima de, sobre de, arriba de, debaixo de, bajo lá, delante de, em frente de, detrás de, lejos de, cerca de. As únicas que são um pouquinho diferentes do português, que não dá para saber, essas duas. Mas nós já traduzimos, já falamos que lejos é longe, cerca é perto. Acabou. Longe, perto, longe, perto. Acabou os problemas que vocês possivelmente teriam. Então, segundo exercício da prova é preposições. Tanto preposições simples, como preposições de lugar. Então, na unidade 1, cai também, além de profissões, as preposições. Ok? E aí vocês praticaram isso um monte. Olha, vocês praticaram de todo jeito. E praticaram um monte. Então, por favor, revisem lá. Na unidade 5 também,
tinha uns verbinhos lá que vocês deviam fazer, e nós fizemos e praticamos, mas eles caem mais na outra unidade. Então, começando na unidade 6, foi mal. Aí eu tenho, isso aqui é as preposições e e terminamos com elas. Unidade 6, sentimentos, emoções, instrumentos musicais e pretérito. Mas primeiro vamos aos sentimentos e às emoções. Aqui, ó, no início da unidade tem um monte. E como também lá nas profissões, você tem que saber o que são. Não adianta você colocar um monte lá Isso só... vai cair na prova, Walter? Oi? Isso vai cair na prova, emoções, sentimentos? Pode sim, pode cair. Pode cair. Por exemplo, eu coloco lá, se você ganhou um presente, como você se sente? Aí se você colocar lá chorando, choroso ou chorão, perdeu o ponto, né, gente? Que ninguém fica triste com o presente. Então, o que normalmente a pessoa faz é ficar feliz, alegre, contente, satisfeito. Então, isso tudo pode. Se você tirou 0 numa prova, como você se sente? Triste, decepcionado, chateado, chorão, aí sim, certo? Então, tem que pensar nessas emoções. Se você tem uma prova muito difícil amanhã, como você se sente hoje? Com medo, temeroso, né? Ou preocupado, enfadado, nervoso. Então, são emoções que você deve pensar lá na hora da prova. Pode ser que caia, pode ser que não, gente, porque as provas são muito pequenas. Não dá para eu colocar tudo isso. Então, às vezes, eu tenho que escolher o que colocar na prova por ela ser tão pequena, certo? Mas tem que estudar. Então, ó, profissões, preposições simples, preposições de lugar e agora os sentimentos e emoções. Como eu penso, como eu atuo, como eu me sinto, tudo com emoções, beleza? E aí, continuando a unidade 6, aí ela começa com a gramática. Não, antes da gramática tem os instrumentos musicais, desculpa. Aqui, ó, instrumentos musicais. E aqui o livro já trouxe, já separou instrumentos de corda, depois ele faz outro grupinho, instrumentos de sopro, e depois outro grupinho ele faz instrumentos de percussão. Como eu disse lá das profissões. Você tem que saber o que é e como escreve, mas também precisa classificar. Se eu pedir na prova, escreva 5 instrumentos de corda. Aí você só estudou de percussão. Dançou. Se eu coloco lá, faz 3 de sopro, 3 de corda e 3 de percussão. Aí você só lembra de percussão e sopro, não lembra de corda. Vai perder ponto. Então, saiba todos, mas saiba o que é o que cada um. Lembre que esse último aqui é tudo de percussão, o do meio tudo de sopro e os de cima tudo de cordas, beleza? Então, instrumentos musicais. E aí nós acabamos o vocabulário. Começa agora a regra de gramática. E falando em gramática, vocês têm isso aqui para a prova, que é pretérito perfeito simples ou pretérito indefinido. O nome é a mesma coisa para... Você decide para mim como chamar, não importa. O que importa é você lembrar que isso aqui é o nosso passado simples em português. Passado simples. E aí ele traz aqui, ó, o livro traz, ó, a terminação que você precisa saber. Se o verbo termina com ar, conjugação ar, eu tenho essa terminação, ó, qualquer verbo, ó, o verbo hablar. Hablé, hablaste, habló. Hablamos, hablastes, hablaram. Se fosse o verbo amar, amé, amaste, amou. Amamos, amaste, amaram. Se fosse o verbo caminhar, caminhei, caminaste, caminou. Caminamos, caminaste, caminaram. Besé, besaste, besou. Besamos, besaste, besaram. Cantei, cantaste, cantou. Cantamos, cantaste, cantaram. Então, qualquer verbo que tenha a terminação ar vai encaixar aqui. Todo verbo ar encaixa aqui. Todos os verbos ir encaixa aqui. Olha o exemplo. Comi, comiste, comió. Comimos, comistes, comieram. Vivi, viviste, vivió. Vivimos, viviste, vivieram. Corri, corriste, corrió.
corrimos, corristes, corrieran. Morri, morriste, morreu, morrimos, moristes, morrieran. Dormi, dormiste, dormiu, dormimos, dormiste, dormia. Não importa o verbo. Se ele tem ir, ele acaba aqui. Se ele tem ar, ele acaba aqui. Pensa em português. O ar. Amar, caminhar, besar, andar, cantar, olhar, camar, todo verbo. Lhamar, llegar, tudo. Verbo com ar aqui. Comer, beber, vivir, huir, viver, partir. Todos os verbos acabam aqui. Beleza? Então, verbos regulares no pretérito perfeito ou no pretérito indefinido. Tá aí. Aí o verbo, aí o livro, eu trouxe esse. A mesma coisa daqui, ó. Essa terminação tá aqui, ó. A mesma. Então, você escolhe onde vai estudar, porque é tudo igual. Tá aqui, ó. Beleza? A mesma. O livro traz um grupinho de verbos irregulares. Tá aqui, ó. Andar, descer, estar, haber, poder, poner, querer, saber, tener, traer, venir. Tá aqui. Eu trouxe os mesmos, tá aqui, ó. Andar, caber, descer, estar, a ser, poder, poner, querer, saber, tener, traer, venir. Os mesmos, só que aqui eu conjuguei eles já. Lá eles não estão conjugados, só tá dizendo como eles são irregulares. Aqui não. Já tá tudo conjugadinho, completinho, bonitinho para vocês estudarem. Então, não tem como dar desculpa. Ah, eu não sabia como conjugar o verbo andar. Tá aqui, ó. Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduve, anduviste, anduvieram. Ou o verbo temer, sei lá. Tuve, tuviste, tuvimos, tuviste, então tá tudo ali. O verbo, sei lá, é poder. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudistes, pudieram. Pusse, pussimos, então tá tudo aqui. Estudem essa tabela. Porque o verbo pode ser regular ou irregular. Então, vocês têm que saber esses verbos. Mas vocês praticaram isso de monte. Vocês praticaram no livro. Val, se volta Oi. lá, deixa eu só tirar uma foto. Pera aí, então, deixa eu só limpar. Para não ficar essa meleca toda. Pronto, essa aí? Isso, fica quieto aí. Beleza? Peraí. Tira print, tira foto, para mim tá de boa. Eu já tirei já, Val, se você ajudar. Beleza, então, ó, verbos regulares, verbos irregulares, beleza. Aí, como eu disse, vocês praticaram no livro, praticaram um monte, vocês praticaram instrumentos musicais, e aí eu também, isso foi a unidade 5 e 6 que vocês fizeram. Então, só relembrando... Oi, fala comigo. Você poderia voltar naquela tabela, por favor? Quando a gente De verbos? Os irregulares, eu acho. Sim, não, sim. não. Aqui, ó, essa? Normal. Essa aí, isso. Pronto, tá aí. Porque tá tudo junto, ó. Regulares e irregulares. Beleza? Tudo juntinho. Pode aí fazê-la, tirar foto, tirar print. Tá na paz. Ela fica assim melhor ou ela fica assim melhor? Ixi, não, vai bagunçar assim mesmo. Tem jeito não. Porque eu ia dar uma esticada nela, mas ela vai ficar pior se ela for esticada, não vai não? Que daí fica menor as letras, né? Ficou feio ou ficou melhor? Bom, também não faz diferença. Vocês são... É isso aí, tira print de novo. Tá mais complicado para ver. Ah, tá. Então vamos voltar. Não, se tá mais complicado, fica pior, que eu também achei. Ela fica ruim de ler, né? Então, assim, eu acho que fica melhor mesmo. Porque assim ela fica mais redondinho. Aí, ó, beleza. Então, estudem assim. E aí vocês praticaram um monte. E isso é o que vai cair na prova, gente. Isso é toda a gramática e todo o vocabulário da prova. Olha só. Separei aqui embaixo. Cai na prova. Preposições, preposições de lugar e profissões, na metade. Na outra metade, sentimentos, instrumentos e pretérito perfeito. Só isso. Essa será a prova de vocês. Beleza? Dúvidas? Dúvidas, perguntem agora ou calem-se para sempre, igual casamento.
Se tem dúvidas, pergunte agora. Eu vou até Walter, esse descompartilhar. pretérito perfeito. Ah, Explica pra mim de novo, fazendo é esse favor. aqui, meu bem. É esse aqui, o pretérito perfeito. É aqui o nome dele. É esse aqui. Ah, tá, beleza. Porque, ó, você pode ter dois nomes nele. Cuidado com a confusão. O nome dele pode ser... Deixa eu achar aqui, calma. Aqui, ó. Pretérito perfeito ou pretérito indefinido. É a mesma coisa, tá? Tem dois nomes, mas é a mesma coisa, tá bom? Então, pretérito perfeito ou pretérito indefinido é isso aqui. Só que aqui, ó, pretérito perfeito regular, pretérito perfeito irregular. Ou pretérito indefinido regular, pretérito indefinido irregular. Ok? Dúvidas? Deixa eu descompartilhar aqui. Se você tem dúvida, pergunte agora. Se você não tem dúvida, meninos, eu desejo a vocês uma boa segunda-feira. Vocês terão prova na quarta-feira. Vou até parar a gravação aqui.